Há momentos em que precisamos silenciar o coração para compreender os planos de Deus, porque eles sempre ultrapassam aquilo que a mente humana consegue imaginar. Quando olhamos para a vida de Maria, percebemos que nada nela foi comum, nada foi simples, e ainda assim tudo foi profundamente obediente ao mistério divino. Ela era apenas uma jovem simples de Nazaré, prometida a José, vivendo uma realidade comum do seu tempo, mas carregando dentro de si um chamado eterno que mudaria toda a história da humanidade. Naquele contexto, o compromisso entre Maria e José já tinha um peso muito forte, quase como um matrimônio firmado, embora ainda não tivessem iniciado a vida juntos. A tradição da época exigia que José preparasse uma casa para então receber Maria, e nesse tempo de espera, algo completamente inesperado acontece. Maria recebe o anúncio do anjo e a missão impossível de ser a mãe do Filho de Deus. Não havia lógica humana capaz de explicar isso, apenas fé e abandono total. Quando pensamos nesse instante da anunciação, percebemos o impacto espiritual que isso representa. Maria não apenas aceita uma missão, mas aceita entrar em um caminho onde não há garantias humanas, apenas a palavra de Deus. Ela não pergunta como tudo será resolvido de forma prática, ela confia, e esse confiar muda completamente o rumo da história. O céu entra na terra através de uma decisão silenciosa, mas profundamente corajosa. E essa mesma mulher que acolhe o início da vida de Jesus também é a mulher que estará aos pés da cruz. É impossível imaginar o sofrimento de uma mãe diante da dor de um filho inocente sendo crucificado. Ali, toda a dor humana se encontra com a dor divina. E Maria permanece firme, sem desabar, sem fugir, apenas permanecendo. Ela não entende tudo, mas continua acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Nesse momento da cruz, algo ainda mais profundo acontece. Jesus confia toda a humanidade à sua mãe. Não é apenas um gesto simbólico, mas uma entrega real. Quando ele diz, mulher, eis o teu filho, e ao discípulo, eis a tua mãe, nasce uma nova dimensão de maternidade espiritual, onde Maria deixa de ser apenas mãe de Jesus para se tornar mãe de todos nós. Isso muda completamente a forma como devemos nos relacionar com ela. Muitas vezes não percebemos a profundidade dessa entrega e acabamos reduzindo Maria a uma figura distante ou apenas a uma intercessora ocasional. Mas o Evangelho mostra algo muito mais profundo. Ela é mãe no sentido mais real e espiritual possível. E uma mãe não abandona seus filhos, não se afasta, não deixa de cuidar, especialmente quando sabe que eles estão em perigo. Por isso, quando refletimos sobre Maria, precisamos ir além das imagens superficiais e compreender que existe uma missão contínua dela na história da salvação. Ela não ficou no passado, ela permanece presente, cuidando, intercedendo e guiando cada alma que deseja chegar a Deus. A maternidade dela não terminou no Calvário, ela apenas se expandiu para toda a humanidade. É aqui que nasce uma pergunta importante. Como nós temos recebido Maria na nossa vida? Será que a reconhecemos como mãe espiritual ou apenas como uma figura distante de devoção ocasional? O Evangelho diz que o discípulo a recebeu em sua casa, e isso não é apenas um fato histórico, mas um convite espiritual para cada um de nós. Receber Maria em nossa casa significa permitir que ela participe da nossa vida interior, das nossas decisões, das nossas lutas e das nossas feridas. Não se trata de um gesto simbólico, mas de uma abertura real do coração para que ela nos conduza até Jesus. Porque ninguém conhece melhor o caminho até o Filho do que aquela que o gerou, o acompanhou e permaneceu com ele até o fim. E talvez aqui esteja o maior desafio espiritual. Confiar como Maria confiou, mesmo sem entender tudo, mesmo quando o caminho parece escuro. Porque o mesmo Deus que a escolheu também nos chama a viver uma fé que não depende do controle, mas da entrega. E essa entrega transforma tudo. Quando olhamos para Maria como discípula perfeita, percebemos que ela não é apenas mãe de Jesus, mas também a primeira a viver completamente o caminho da fé.
Ela caminhou ao lado do mistério, sem possuir todas as respostas, mas permanecendo fiel em cada etapa. Isso nos mostra que a verdadeira espiritualidade não nasce do entendimento total, mas da confiança contínua. Maria acreditou em todas as palavras que recebeu de Deus, mesmo quando essas palavras a levavam a situações humanamente impossíveis. Desde o anúncio do anjo até o nascimento em condições simples, passando pela fuga para o Egito e chegando até a cruz, ela permaneceu firme. Essa constância revela uma fé que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus não falha. Por isso, Maria não pode ser reduzida a uma figura distante ou intocável. Muitas pessoas cometem esse erro, colocando-a tão acima que deixam de se aproximar dela. Outras fazem o contrário e a reduzem a uma santinha de pedidos rápidos, esquecendo sua profundidade espiritual. Ambas as atitudes empobrecem a verdadeira relação que somos chamados a ter com ela. O equilíbrio está em reconhecê-la como mãe e mestra espiritual. Mestra porque ela já trilhou o caminho da fé de forma perfeita. Mãe porque ela continua acompanhando cada um de nós com atenção e cuidado. E uma mestra não apenas ensina com palavras, mas com a própria vida. E Maria ensina principalmente com o silêncio e com a entrega. É importante lembrar que Maria viveu algo profundamente humano. Ela gerou, cuidou e acompanhou Jesus em seu crescimento. Isso nos ajuda a compreender que ela não é uma figura distante da realidade humana, mas alguém que conhece profundamente a vida, o sofrimento e a alegria de ser mãe. Cada detalhe da vida de Jesus foi vivido por ela com intensidade e reverência. Há uma tradição espiritual muito bonita que fala sobre como Maria cuidava de Jesus com profundo respeito e amor. Mesmo sendo o Filho de Deus, ela o tratava com humildade e ternura, mostrando que o amor verdadeiro não perde o temor de Deus, mas o transforma em adoração. Esse detalhe revela a profundidade da sua vida interior. Quando pensamos nisso, percebemos que Maria não apenas ensinou Jesus no aspecto humano, mas também viveu uma relação contínua de entrega a Deus dentro da própria maternidade. Isso mostra que sua missão não era apenas biológica, mas profundamente espiritual. Ela vivia cada momento como parte de um projeto maior. E esse projeto continua hoje. Maria não deixou de agir na história, porque sua maternidade espiritual não terminou. Ela continua conduzindo almas, orientando corações e aproximando pessoas de Cristo. Mas muitas vezes não percebemos isso porque estamos distraídos ou porque reduzimos sua presença a momentos isolados de devoção. No entanto, existe um convite profundo para cada um de nós. Permitir que Maria entre na nossa vida de forma real. Isso significa abrir espaço para que ela nos ensine a rezar, a confiar, a obedecer e a amar como ela amou. Não se trata de uma devoção superficial, mas de uma relação viva. O Evangelho nos mostra que o discípulo recebeu Maria em sua casa. Essa frase não é apenas simbólica, mas profundamente espiritual. Receber Maria significa permitir que ela habite nossa vida interior, nossas escolhas, nossos pensamentos e até nossas fraquezas. É um gesto de abertura total ao cuidado materno. E quando isso acontece, começamos a perceber que a fé deixa de ser apenas teoria e se torna experiência viva. Maria nos ensina a caminhar com Deus mesmo quando não entendemos o caminho. Ela nos ensina a permanecer mesmo quando tudo parece silencioso. E, acima de tudo, ela nos ensina a confiar. Essa confiança não é ingênua, mas madura. É a confiança de quem sabe que Deus conduz a história, mesmo quando tudo parece confuso. Maria viveu isso de forma plena. E por isso ela se torna modelo para todos nós que buscamos viver uma fé verdadeira e profunda. Quando contemplamos as aparições de Fátima, percebemos que Maria continua educando o coração humano com a mesma lógica de Deus, que quase nunca coincide com a nossa lógica. Deus não trabalha com pressa humana,
nem com explicações completas antes da entrega, mas com um chamado à confiança que se revela ao longo do caminho. E Maria participa dessa pedagogia divina como mãe que conduz seus filhos passo a passo. Nas aparições aos pastorinhos, o céu não se revela de forma imediata e completa. Primeiro há uma preparação, um processo, uma formação interior. O anjo aparece antes de Nossa Senhora e ensina que os corações de Jesus e Maria estão atentos às orações. Isso já muda completamente a forma como entendemos a oração, porque nos mostra que nada passa despercebido diante de Deus. Essa consciência transforma a vida espiritual. Saber que cada oração é escutada muda a forma como rezamos. Não se trata apenas de palavras repetidas, mas de um diálogo real com Deus que está presente e Maria parece como aquela que leva essas orações ao coração de Deus com ternura materna, intercedendo continuamente por nós. Nas mensagens de Fátima também é revelado que os corações de Jesus e Maria estão unidos em um projeto de misericórdia para a humanidade. Isso significa que não estamos abandonados no mundo, mesmo quando tudo parece confuso ou distante. Existe um plano de amor que continua ativo, mesmo quando não conseguimos perceber. O problema é que muitas vezes queremos controlar esse plano. Queremos entender tudo antes de confiar. Queremos explicações completas antes de obedecer. Mas o caminho espiritual não funciona assim. Ele exige entrega. Como aconteceu com Maria, que disse sim sem ter todas as respostas. Esse sim abriu a história da salvação. E é exatamente isso que Deus espera de nós. Confiança real. Não uma confiança teórica, mas uma confiança que se manifesta em atitudes concretas. A vida espiritual não é apenas uma ideia bonita, mas uma transformação interior que muda comportamentos, escolhas e prioridades. Maria nos ensina isso de forma silenciosa. Ela não discute com Deus, não exige explicações detalhadas, não tenta controlar o futuro. Ela simplesmente confia. E essa confiança permite que Deus realize nela algo que ultrapassa qualquer expectativa humana. O impossível acontece através da obediência. Em Fátima também vemos o convite à oração pelos pecadores. Isso revela algo profundo. A espiritualidade cristã não é individualista, mas intercessora. Maria ensina que o amor verdadeiro não se fecha em si mesmo, mas se abre para o outro, especialmente para aqueles que estão afastados de Deus. Esse chamado à oração pelos outros nos tira da superficialidade espiritual. Não rezamos apenas por nós mesmos, mas pelo mundo inteiro. Isso amplia o coração e nos coloca em sintonia com o coração de Maria, que sofre e intercede pela humanidade constantemente. Outro ponto importante das mensagens é o convite à conversão. Não uma conversão superficial, mas uma mudança real de vida. Isso significa abandonar hábitos que nos afastam de Deus e assumir uma vida mais coerente com o Evangelho. E isso exige coragem, porque muitas vezes implica renúncia. Maria não aparece para trazer conforto superficial, mas para conduzir à verdade. E a verdade muitas vezes exige mudança. Por isso sua presença em Fátima não é apenas consoladora, mas também profundamente formadora. Ela educa, corrige e orienta. E quando aceitamos essa formação, começamos a perceber que a vida espiritual deixa de ser teórica e passa a ser concreta. Não se trata apenas de rezar mais, mas de viver de forma diferente. É uma transformação que atinge todas as áreas da vida. Maria, então, não é apenas alguém a quem recorremos em momentos difíceis, mas uma verdadeira mestra que nos ensina a viver como filhos de Deus. E essa aprendizagem exige tempo, paciência e abertura do coração. Quando avançamos na mensagem de Fátima, percebemos que Maria não apenas fala, mas também convida a uma participação ativa na obra de Deus. Ela não se apresenta como uma figura distante, mas como uma mãe que caminha com seus filhos e os ensina a colaborar com o plano divino através da oração, do sacrifício e da confiança.
Um dos pontos mais fortes dessa mensagem é o convite à reparação pelos pecados do mundo. Isso não significa viver em culpa constante, mas desenvolver um coração sensível ao sofrimento de Cristo e à realidade espiritual das almas. Maria ensina que o amor verdadeiro não é indiferente, mas compassivo e intercessor. Esse chamado à reparação também revela algo profundo. Nossas ações espirituais têm valor real. A oração, quando feita com fé, não é apenas um gesto interior, mas uma força que atua na realidade espiritual. Maria reforça isso ao pedir constantemente o terço como instrumento de paz e conversão. O terço, nesse contexto, não é apenas uma oração repetitiva, mas uma escola de contemplação. A cada Ave Maria, o coração é levado a meditar sobre os mistérios da vida de Cristo, sempre sob o olhar de Maria. Isso cria uma ligação profunda entre o céu e a terra, entre o humano e o divino. Mas Maria também alerta sobre algo importante, a indiferença espiritual. Muitas vezes as pessoas vivem como se Deus não estivesse presente, mesmo dentro da prática religiosa. Isso acontece quando a oração se torna mecânica e quando a fé perde sua força transformadora. Ela mostra que o coração de Jesus e o seu próprio coração são feridos quando não há reverência, quando não há amor verdadeiro na presença de Deus. Isso não é uma mensagem de condenação, mas um chamado ao despertar espiritual. É um convite para viver com mais consciência. Outro aspecto profundo de Fátima é a realidade do sofrimento dos pastorinhos. Eles não apenas receberam mensagens, mas também enfrentaram incompreensão, perseguição e dor. Isso mostra que a fé autêntica nem sempre é confortável, mas é sempre transformadora. Mesmo crianças pequenas foram chamadas a viver sacrifícios espirituais por amor às almas. Isso revela que a santidade não depende da idade, mas da abertura do coração. E Maria acompanha cada etapa desse processo com cuidado materno, mesmo nos momentos de dor. A experiência de Lúcia, Francisco e Jacinta mostra também algo importante. A solidão espiritual faz parte do caminho de fé. Muitas vezes Deus parece silencioso e isso gera dúvidas e sofrimento interior. Mas Maria aparece justamente nesse silêncio, como presença de consolo e direção. Ela promete que seu imaculado coração será refúgio. Isso significa que mesmo quando tudo parece confuso, existe um lugar seguro na vida espiritual, o coração de Maria unido ao coração de Cristo. Esse refúgio não elimina os problemas, mas fortalece o interior. E aqui nasce uma dimensão essencial da espiritualidade mariana, a confiança na providência. Maria não promete ausência de sofrimento, mas presença de Deus no meio dele. Isso muda completamente a forma como enfrentamos as dificuldades da vida. Outro ponto importante é a continuidade da missão de Maria ao longo da história. Ela não aparece em Fátima apenas como um evento isolado, mas como parte de uma presença constante na igreja. Seu chamado à oração e à conversão continua válido hoje, com a mesma intensidade. E isso nos leva a uma reflexão profunda. Estamos realmente ouvindo o que Maria continua nos dizendo? Ou estamos apenas repetindo práticas sem transformação interior? A verdadeira devoção não é externa, mas profundamente vivida. Maria nos conduz sempre a Cristo. Esse é o centro de toda a sua missão. Ela não chama atenção para si mesma, mas para o Filho. E quando seguimos esse caminho, começamos a compreender que a espiritualidade mariana é, na verdade, profundamente cristocêntrica. Por isso, cada mensagem dela é um convite à mudança de vida, à oração sincera e à entrega total a Deus. E essa entrega não é algo abstrato, mas algo que se manifesta em escolhas concretas no dia a dia. Quando chegamos ao final dessa reflexão sobre Fátima e sobre a presença de Maria na nossa vida, percebemos que tudo converge para um ponto essencial: a transformação do coração humano através da confiança em Deus.
Maria não aparece para criar distância entre nós e Deus, mas exatamente para encurtar esse caminho, nos ensinando como viver uma fé autêntica, simples e profunda. O triunfo do Imaculado Coração de Maria não deve ser entendido como um evento externo e espetacular, mas como um processo interior de transformação. Esse triunfo acontece quando o coração humano começa a se alinhar com o coração de Deus, quando a oração deixa de ser obrigação e se torna encontro, quando a fé deixa de ser teoria e se torna vida. Maria deseja conduzir cada um de nós a esse nível de intimidade espiritual com Deus. Ela não quer ser o centro, mas o caminho que nos leva ao centro, que é Cristo. E isso muda completamente a forma como devemos enxergá-la. Não como uma figura distante, mas como uma mãe ativa, presente, profundamente envolvida na nossa caminhada espiritual. O grande convite que fica é simples, mas exigente. Permitir que Maria seja realmente nossa mestra espiritual. Isso significa deixar que ela eduque nosso coração, que ela nos ensine a rezar com sinceridade, a confiar mesmo sem entender e a permanecer fiéis mesmo quando tudo parece escuro. Quando abrimos espaço para essa relação, começamos a perceber mudanças internas profundas. A oração se torna mais viva, a fé mais firme e a consciência espiritual mais desperta. Não porque tudo ao nosso redor muda, mas porque nós mudamos por dentro. Maria também nos ensina a viver a esperança. Uma esperança que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus conduz a história. Ela viveu isso no sábado da espera, quando tudo parecia silêncio após a morte de Jesus. Mesmo sem ver nada, ela permaneceu fiel à promessa de Deus. Esse sábado representa a experiência de muitas almas hoje. O silêncio, a espera, a dúvida. Mas Maria nos mostra que o silêncio de Deus nunca é abandono, mas preparação. E quem permanece fiel nesse silêncio verá a manifestação da promessa no tempo certo. Outro ponto fundamental é a oração do terço, que Maria insiste em todas as suas aparições. O terço não é apenas uma repetição de palavras, mas um caminho de contemplação que nos leva a mergulhar nos mistérios da vida de Cristo, através do coração de sua mãe. Ele educa o coração lentamente, mas profundamente. E quando rezamos com sinceridade, começamos a perceber que não estamos sozinhos. Existe uma presença materna que acompanha cada passo, que intercede, que sustenta e que orienta. Maria não substitui Deus, mas nos aproxima dele com ternura e firmeza. Por isso, a verdadeira devoção mariana não é superficial nem sentimentalista. Ela é uma escola de discipulado, é um caminho de crescimento espiritual que exige perseverança, humildade e abertura à graça de Deus. E nesse caminho, Maria é guia segura. Ao final fica um chamado pessoal para cada coração. Como estamos vivendo nossa relação com Maria? Ela é apenas uma devoção ocasional ou uma presença viva na nossa caminhada de fé? Estamos permitindo que ela nos conduza a Cristo ou estamos mantendo distância por medo ou incompreensão? A resposta a essas perguntas define muito da nossa vida espiritual. Porque quem acolhe Maria como mãe e mestra não permanece o mesmo. Ela conduz sempre ao essencial, que é viver em comunhão com Deus e deixar que Ele transforme todas as áreas da nossa vida. E assim encerramos essa reflexão com um convite simples e profundo. Confiar como Maria confiou. Entregar como ela entregou e caminhar como ela caminhou, sempre com os olhos fixos em Deus e o coração aberto à sua vontade.